Iniciando mais análises, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Pola VIP como base para falar sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia: Flamengo vence a Chapecoense na volta do Brasileirão. O Flamengo venceu um jogo tranquilo, o time mostrou muita técnica, deu um erro, falhou em alguns lances, levou contra-ataque, certo? Mas o resto foi bem administrado, encontrou os com jogadas bem treinadas. Então o Flamengo venceu. O que é importante é vencer, não importa se fosse de 4 ou de 1-0. O Flamengo chegou, entra na briga com o Palmeiras, continua a briga com o Palmeiras pelo título do Brasileirão. Isso é muito importante. Vamos para mais notícias e ali nós analisamos mais sobre esse jogo entre Flamengo e Chapecoense. Continuando o Pola VIP, Jardim mexeu bem, Flamengo domina a Chapecoense. É isso aí, o Flamengo começou bem, teve a eleição do Prata, entrou no Lohan, entrou muito bem. Mas antes da entrada do Lohan, o Flamengo tinha feito 1-0, um toque, Pedro fez uma jogada genial, mostra todo o seu talento, todo o seu potencial. Entrou a Arrascaeta, entrou muito bem, deu ritmo ao jogo. Samuel Lino não fez uma grande partida como meio atacante nesse jogo contra a Chapecoense. Ayrton Lucas também, depois da entrevista também, que não fez o primeiro tempo muito bom. Entrou o Everton Araújo no segundo tempo para dar mais poder de marcação junto com o Pulgar. Então as mexidas do Flamengo foi só para dar continuidade ao jogo, onde o Flamengo conseguiu fazer uma grande partida contra a Chapecoense. Vamos para outra notícia do Flamengo: Pedro assume protagonismo no Flamengo e é o nome da noite. Pedro mostrou o papel de pivô, que é esse travante que dribla em espaço curto, sabe fazer marcação. O gol dele, o primeiro gol, mostrou a habilidade no espaço curto, driblando curto. O gol do Lohan, ele tem assistência de calcanhar, mostra o trabalho de pivô, aquele cara que recebe a bola e já vê o jogador em movimento. No primeiro momento parecia que o Lohan tinha perdido o lance, mas ele lutou até o final, chutou, o goleiro rebateu e na volta ele chutou de novo e fez o terceiro gol do Flamengo. O último gol, ele mostra muito bem o oportunismo, uma jogada de linha de fundo, falta ressaltar, algo que eu criticava muito o Flamengo no início do ano, e na linha do fundo cruzar. A bola foi reteada para trás, o Samuel Lino chutou e o lateral que acompanhou o Emerson Royal até a linha de fundo estava voltando e o Pedro ali livre, só desviou a bola para ser o quarto. Então o Flamengo mostrou muito bem, Pedro mostrou muito bem o trabalho e ficou aquela crítica por que não levar a seleção brasileira. Mostrou muito repertório e tem agora a oportunidade de ser chamado pelo Ancelotti. Outra notícia do Flamengo no site Pola VIP: Jardim foge do tema Almada após vitória do Flamengo. Eu não posso comentar nada porque o jogador ainda não é do Flamengo, então ele tem que falar só dos jogadores que pertencem ao Flamengo, e mostrou o trabalho dele tanto defensivamente como ofensivamente, movimentações dos jogadores. Então você vê melhorias tanto do Samuel Lino, que ano passado foi muito criticado, melhoria do Emerson Royal, que também jogou ano passado e é muito criticado, o Pedro, que chegou até a ser barrado pelo Felipe Luiz em alguns jogos, voltou a fazer gol. Lohan recuperado, está recuperando seu momento físico, tenta as oportunidades que ele quer. E Bruno Henrique, ele achou uma nova posição, voltou a posição antiga como ponta esquerda. Bruno Henrique, muita gente já viu ele não
atuando mais pelo lado esquerdo, ele vem atuando. Então isso aí é tudo trabalho, fruto do trabalho do Leonardo Jardim no Flamengo. Outra notícia do Flamengo, no site Paulo VIP, Flamengo acelera mercado por centroavante ponta estrangeiro. Flamengo tem essas duas posições, além do meio atacante Amado, que parece que está perto de ser contratado. Eu creio que o centroavante, na minha opinião, tem que ser um cara muito experiente, porque para ser reserva, sabendo que Pedro é titular absoluto e tem o Alisson pedindo oportunidade. Então trazer um jogador mais experiente para aqueles jogos mais complicado, ter uma referência, um jogador com nome para ser referência. Já o ponto pode ser um ponto mais novo, e, apesar que o Flamengo está achando na base de jogador, então já não faz tanta necessidade. Pode ver que o Luiz Araújo machucou, o Prata machucou e o Lohan assumiu. Já o lado esquerdo tem o Samuel Lino, tem o Bruno Henrique, tem o Cebolinha, e pode também atuar ali o Josuá e o Alisson. Então também está bem preenchido pelo lado esquerdo. Lado direito, com as duas lesões, só sobrou o Lohan. Então também vai ter que já tinha que ter buscado um ala ali pelo lado esquerdo, e agora é a oportunidade para o Lohan mostrar seu futebol. Outra notícia do Bola VIP, Flamengo não fará mais contratações acima de 20 milhões de euros nesta janela. O Flamengo já trouxe o paquete no início do ano, uma contratação milionária de 40 milhões, e creio que o Flamengo vai segurar um pouquinho a rédea para não gastar muito dinheiro nessa janela, já que o Flamengo não fez nenhuma boa venda. Ano passado tinha vendido o Gerson e o Wesley, então o Flamengo criou uma grana muito alta em cima dos dois jogadores, fez com que investisse em grandes nomes. Agora acho que o Flamengo também não precisa também contratar tantos jogadores. Quem vier, para mim, mais um grande nome tinha que vir. Então, de repente, esse grande nome seja o Almada mesmo, venha para ajudar o Flamengo. Vamos para outra notícia do Paulo VIP. Pedro revive melhor fase e supera temporada anteriores. Pedro, acho que está dando resposta ao jornalista, como também ao treinador de seleção brasileira, que ele merecia estar nessa Copa do Mundo. Os números deles é fantástico, desde o ano passado, anos anteriores, vem precisando pôr número, não teve oportunidade de mostrar seu futebol, e pelo que o Thiago fez, ele foi o vice-artilheiro do campeonato inglês no ano passado, não apresentou um bom jogo na seleção brasileira. Então o Pedro também vinha com bom números para ser utilizado na seleção brasileira e não foi utilizado. Então ele está dando essa resposta ao jornalista e também ao Ancelotti, que poderia estar nessa Copa do Mundo desse ano. Agora é pensar em 2030, ver quem possa disputar a Copa do Mundo. Mais uma notícia do Flamengo: Jardim esclarece condições físicas de Arrascaeta após Chapecoense e Flamengo. Acho que Arrascaeta vai voltar aos poucos. Eu creio que o Jardim deve estar querendo utilizá-lo na Libertadores contra o Cruzeiro. Então ele está muito satisfeito pela movimentação do Samuel Lino, que não fez uma grande partida, falta ressalvar, mas fez boas movimentações, puxou a linha defensiva, por isso que Pedro teve certa liberdade, que ele se preocupava muito com essa infiltração do
Samuelino Enderlina, eu creio que ele continue a ter essa movimentação. Outra notícia do Flamengo: Leonardo Jardim admite que arriscou em escalar Prata no Flamengo. Portanto, essa notícia anterior do Arrascaeta, eu creio que o Prata também foi utilizado. Falei várias vezes aqui no programa, antes desse jogo da Chapecoense, que o Flamengo deveria poupar esses caras que estão disputar a Copa do Mundo, porque poderia causar lesão. Os jogadores teve um desgaste físico muito forte na Copa do Mundo, e esse é o momento onde o Flamengo teria que ter dado descanso aos jogadores, colocando ele aos poucos. Ele não sentiu segurança ao Lohan, que sofre muita pressão pela sua primeira passagem, não ter tido sucesso na Itália, e está se reconfirmando no Flamengo. Então ele quis colocar um jogador mais experiente, Prata, que infelizmente sofreu lesão. E a última, para finalizar: Pedro registra melhor média de gol no Brasileirão pelo Flamengo. Então Pedro, já cansei de falar, ele mostra que é fantástico, mostra que mesmo a chance da seleção brasileira, mostra que o Flamengo total centroavante de grande nome vai ser banco para ele, por tudo que ele está apresentando, por números e o bom futebol assistido. Essa é a análise Flaco comigo, Eduardo. Usei o Bola VIP, entre lá, tem outras notícias, leia, faça sua análise, tenha sua opinião, e até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.